Olá, uma vez mais aqui no nosso canal, um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o câncer, naturalmente sobre a ótica da doutrina espírita, porque o nosso canal é espírita e nós estamos sempre falando aos espíritas. Contudo, o conteúdo que nós vamos aqui apresentar, ele cabe a qualquer pessoa que se interesse pelo assunto, qualquer que seja a sua crença, ou ainda que o sujeito não tenha uma crença, pois a pessoa ela não precisa ter necessariamente uma religião para trabalhar a sua espiritualidade, né? Ela pode ter uma religiosidade própria, pessoal, todos a temos, na verdade. Pois a espiritualidade pode e deve ser alimentada por todos nós, da maneira como nós a alcancemos. Hoje, o espiritismo, um espiritualismo mais explícito, porque o espiritualista é aquele que crê em alguma coisa para além da vida física, para além da matéria, qualquer que seja essa coisa. O Espiritismo, então, é um espiritualismo muito mais explícito e trata diretamente com os espíritos e não se avexa disso não, se avexa não. E melhor poderia auxiliar a ciência tradicional se ela o aceitasse. Ela não aceita, mas se o aceitasse, pois é vital compreendermos que a cura do corpo, ela começa com a cura do espírito que o anima, com a cura do espírito que o anima, e que é esse espírito a causa da enfermidade que o corpo apresenta. Pois o corpo, como ensinava meu pai, ele é um mataborrão do espírito. Sendo importante então lembrar que o tratamento do espírito, ele não implica no abandono do tratamento médico, porque é fundamental o encontro entre médicos, pacientes e Deus, conforme o afirma o espírita e médico Paulo César Frutuoso. Alguém já deve ter lido um livro desse médico. Ele é lá do lar de Frei Luís, na cidade do Rio de Janeiro. Ele tem assuntos, tem temáticas importantíssimas abordadas em seus livros. Tem muitos vídeos também, entrevistas sobre ele, com ele, melhor dizendo. Muitos de nós, diante de um câncer, questionam. Muitas pessoas questionam a justiça divina. Porém, o espírita, aliás, como todo cristão, sabe que Deus é justo e bom e que sua justiça e bondade não diminuem nem se anulam pelo aparecimento de uma enfermidade grave como o câncer. A, a compreensão racional e científica dessas aparentes injustiças seria de grande ajuda para médicos e para pacientes na busca da cura, que começa na alma, né? Às vezes, nós, analisando uma pessoa portadora de câncer, nós vemos nela uma criatura que aparentemente é comedida, uma pessoa comedida, que não merece tão terrível enfermidade, que muitas vezes leva a criatura, não só ela passa pelo sofrimento, mas como vai a óbito. Contudo, para essa análise, nós havemos de considerar a pré-existência do espírito, isso que é importante, o espírita sabe disso, a pré-existência do espírito em relação ao corpo atual. Em vidas passadas, considerar as vidas passadas, pois ontem, como hoje e amanhã, nós seremos sempre o exato produto do que pensamos, falamos e fazemos. Eu sempre repito essa expressão, porque isso está na literatura espírita e é do conhecimento do espírita. E tanto as enfermidades, bem como a saúde, ela vem daí. Ela vem daí. E nós, os espíritas, bem sabemos disso, que tudo vem em razão daquilo que nós, durante a nossa existência, nas muitas vidas pelas quais passamos, pensamos, falamos e fazemos. Porém, um dia lá na frente, né, a medicina dos homens irá reconhecer a existência do espírito. E isso ocorrerá. Isso é pacífico, o homem evolui. Os insucessos da medicina no tratamento das enfermidades, então, eles serão explicados, porque o médico, a medicina hoje visa o corpo sem se dar conta de que a causa está no espírito, né? Então, esses tratamentos, os tratamentos que têm sido frustrados, eles serão explicados, como os tratamentos muitas vezes frustrados em relação ao câncer. Eles poderão, então, essas enfermidades todas então poderão ser evitadas, ou eliminadas, acrescento eu, né? Então, simplesmente pela nossa mudança comportamental. Isso quem o afirma também é o Dr. Paulo César Frutuoso, espírita e médico. Vale ressalvar que quando o câncer está registrado no corpo perispiritual da criatura, pelas más escolhas feitas pelo espírito nas vidas passadas, nem sempre essa doença precisa descer ao corpo físico. Meu pai ensinava isso para nós. Nem sempre ela precisa descer
ao corpo físico. Porém, os vícios físicos que nós ainda nutrimos, tais como alcoolismo, tabagismo e tantos outros vícios químicos que nós conhecemos nos dias de hoje, né? Os vícios mentais e espirituais, como a angústia, o rancor, o ódio, a inveja, o ciúme, bem como também a radiação solar, né? A radiação solar, a alimentação inadequada, todos esses descuidos praticados pelo espírito encarnado, eles funcionam como gatilhos para que a enfermidade desça do perispírito e ecloda no corpo físico. Portanto, o câncer é uma doença espiritual, é uma doença kármica, que desce do corpo físico, desce ao corpo físico, melhor dizendo, especialmente quando a causa psíquica, espiritual ou física continua a ser alimentada pelos vícios da criatura. Quanto às questões dos sentimentos, que são parte dos vícios mentais e espirituais, o Espiritismo nos ensina que nosso sofrimento, especialmente pelo câncer, está na razão direta do quanto fizemos ou ainda fazemos sofrer o nosso próximo. E que somente pelos nossos esforços no aprimoramento moral, pelo cultivo dos bons pensamentos, das atitudes e sentimentos renovadas, é que nos libertaremos dessas enfermidades. O Espiritismo ensina que será aos poucos que o nosso corpo perispiritual irá se limpando e criando a saúde espiritual. Por consequência disso, o afirma o espírito médico Paulo César Frutuoso, com muito ênfase nesse sentido. O corpo perispiritual vai se limpando aos poucos e, por consequência disso, o corpo físico também será limpo, né? Jesus bem o sabia, né? E acelerava esse processo nos chamados milagres. Mas não é só ele não é só o Dr. Paulo quem faz essas afirmações, não. E a Raquel Alexandre, no site Diário do Sertão, ela apresenta um excelente trabalho sobre o tema, do qual eu também me socorri, e no mesmo sentido ela fala sobre o câncer na visão espírita. Ela explica, por exemplo, que o câncer faz parte da justiça divina, né? E da bondade de Deus. O câncer faz parte da justiça divina e da bondade de Deus, que sempre está presente em nossas vidas. Queiramos ou não, Deus é onipresente. Ela afirma que deixa eu me lembrar como é que ela fala, que o câncer é uma espécie de depuração, sim, uma espécie de depuração do espírito. E assim como se estivesse sendo realizado um processo de limpeza no espírito, uma catarse, né? Uma catarse, pois todos os sentimentos ruins, uma catarse, né? Todos os sentimentos ruins que são gerados ou absorvidos pela criatura, refletem como doenças no corpo. São atitudes e pensamentos e sentimentos ruins que descem ao corpo em forma de doença. As decepções, por exemplo, a nossa irmã Raquel fala, e os impactos emocionais, os conflitos existenciais mal resolvidos em nossas vidas, e todos naturalmente ainda o temos, intoxicam o nosso psiquismo e o nosso organismo expurga essas toxinas em forma de enfermidades, como o câncer, que é objeto do nosso estudo de hoje, da nossa exposição de hoje, né? Acrescentamos nós, então, que nem sempre o câncer vem de vidas passadas, pois a enfermidade pode ser gerada e materializada nessa mesma vida, tal a intensidade do desequilíbrio causado pelos motivos mencionados anteriormente, e dentre esses destacamos o ódio e o rancor, né? Em razão muitas vezes, ódio e rancor que nasce em razão muitas vezes da vida competitiva e ambiciosa que ainda nutrimos, pois nós estamos em tempos de transição na Terra. O orbe, tanto quanto os espíritos a ela ligados, estão nessa fase de transição espiritual. A Joana de Ângeles aborda bastante isso através do médium Divaldo Franco. E o efeito, então, se acelera. A causa que o originou se acelera. O tempo urge, então. O tempo urge para tudo, pois os tempos são chegados, conforme anuncia a espiritualidade. Até aqui faz um paralelo, né?
assim como Jesus procedia à cura das pessoas de forma acelerada, porque ele bem conhece o assunto, também as enfermidades também podem e ocorrem de forma acelerada, dependendo muito da intensidade com a qual a pessoa se nutre de toxinas físicas, de toxinas mentais principalmente, e de toxinas físicas. E isso ocorre mais a miúde nos dias de hoje. Até o próprio eixo, chamado eixo imaginário da Terra, vem se alinhando e o tempo se acelera também. Isso os cientistas já comprovam. O Espiritismo, então, nos ensina que a pessoa que desencarna pelo câncer, ela não foi vencida pela doença. Foi não. Mas sim, curou-se por ela, em função dela. Porque a enfermidade é uma cura para o espírito. E a morte, o desencarne, é só um momento na esteira evolutiva da criatura. O que foi maligno para o corpo é benigno para o espírito. A doença bem vivida, ou seja, aquela doença vivida sem a revolta, não é? Sem revolta, ela fortalece a criatura para que ela possa ir adiante, então, acolhendo em si a justiça e a bondade de Deus. Curioso que eu recorri a outros espíritas para fazer esse vídeo, e entretanto, todos esses conhecimentos aqui expostos, e muito mais que esses, foram por 50 anos ensinados em nossa casa espírita por meu pai, o Sr. Calixto, e por seus companheiros de estudo, então encarnados, e por eles serem médiuns, todos eram médiuns, pelos espíritos que os assistiam e que por eles se manifestavam. E para nós não sermos repetitivos, vamos abordar a terapia espírita por eles ensinada, dirigida ao espírito com reflexos favoráveis naturalmente ao corpo físico, exaltando sempre a necessidade do tratamento médico. Meu pai dizia para as pessoas: já foi ao médico, já consultou um médico, está fazendo tratamento? Prossiga. Se não foi, vá. Porque a medicina e os medicamentos trazidos pela medicina é que cuidam do corpo. Esses é que cuidam do corpo. E nós precisamos, nessa tríade que somos espírito, perispírito e corpo físico, de todos os recursos à nossa disposição. Então, além da prática do Evangelho ensinada pelo Cristo Jesus, o meu pai ensinava também os passes. Os passes em nossa casa, eles foram sacados inicialmente do livro chamado Passes e Radiações, do Edgar Amon, que é base até hoje para os trabalhos que se realizam na nossa casa. Lá ele falava para nós do Pasteur 1, que é o passe para o corpo físico, e Pasteur 2, que é o passe para o perispírito, P1 e P2, o passe para o corpo perispiritual. Um misto, naturalmente, de magnetismo humano e fluidos espirituais que atendem ao corpo perispiritual, onde as toxinas estão alojadas, e a combatem fluidicamente para evitar que elas desçam ao corpo físico e esses passes, então, atendem ainda ao corpo físico de forma complementar, né? E caso a enfermidade já tenha se estabelecido no corpo, a pessoa já tenha, por exemplo, o câncer, que é o objeto do nosso vídeo de hoje, o passe age fortalecendo suas condições, aliado ao medicamento ou aos medicamentos que a pessoa esteja utilizando. Pois Deus, dizia meu pai, Deus permitiu ao homem a descoberta de inúmeros medicamentos alopáticos, homeopáticos, assim como inúmeros métodos complementares de cura, reconhecidos ou não pela ciência oficial, e que vêm em socorro da saúde humana, da saúde dos homens. Na prática, lá em nossa casa, ensinava o meu pai, que nós devemos aplicar os dois passes, 1 e 2, na mesma pessoa. O passe 1 e o passe 2. Lá, inclusive, nós chamamos essa prática de P3, né? Chamamos de P3, porque essa prática evita que as toxinas fluídicas elas desçam ou continuem descendo, caso a pessoa já esteja enferma, ao corpo físico, porque elas se esvaem, então, no chamado corpo astral, não chegam ao corpo físico, né? E eu vou acrescentar aqui, por minha conta, que o processo de terapia pelos passes, ele deve obter a colaboração do paciente em evitar as causas que motivaram seu desconforto espiritual e, por consequência, físico. Pois, do contrário, não há terapia médica ou espiritual ou complementar que o sustente saudável, que lhe devolva a saúde e, quiçá, o livre do desencarne, né? Que o mantenha reencarnado. E esse tratamento nosso lá na nossa casa, também ensinado pelo meu pai,
ele agrega também a cromoterapia. A cromoterapia. Para o câncer, por exemplo, o rosa claro ou o lilás é bastante eficiente, sempre aliado naturalmente ao tratamento médico, sempre aliado ao tratamento médico. Assim, busquemos Deus, façamos a felicidade de alguém, porque assim as nossas mazelas vão desaparecer do radar da nossa atenção, ainda que seja um câncer, essa tal mazela. Se fizermos um câncer em nós, façamos também uma reflexão a quantas andam nossos pensamentos, sentimentos, hábitos, para identificarmos ali a causa do nosso sofrer. Combatamos então essa causa e com nossa saúde espiritual melhorada, bem melhorada, né? Os reflexos sobre o nosso corpo físico atual ou futuro ocorrerão. Atual porque estamos encarnados, mas melhorando a nossa condição perispiritual, os corpos futuros das nossas futuras reencarnações já terão se livrados dessa mazela, dessa dor que é o câncer, né? Lembrando também, uma vez mais, que é necessário o encontro entre médicos, pacientes e Deus para a nossa cura integral, conforme lembra o médico, o espírita e médico Paulo César Frutuoso. Compartilhe aí você o nosso vídeo com seus amigos espíritas, pois muitos temos câncer ou outra enfermidade e precisamos dessa orientação para iniciarmos nossa própria cura, auxiliando o tratamento médico e espiritual a que nos sujeitamos. Eu disse no plural porque todos nós, sem exceção, temos alguma mazela enfermiça registrada no nosso corpo perispiritual que pode ou não descer ao nosso corpo físico, dependendo muito de nós e do atendimento aos tratamentos preventivos e curativos que temos à nossa disposição. E vamos adiante, sempre adiante.